O encéfalo, pessoal, utilizando aquilo que está circulante, portanto, ele vai ter de onde retirar as suas fontes de energia. E por onde ele vai retirar, de onde ele vai retirar suas fontes de energia. Pensem que com o aumento do glucagon, aumento do cortisol, aumento das catecolaminas, tudo isso, além de tudo, gera resistência insulínica. Então vai haver quebra do glicogênio hepático, quebra do glicogênio muscular, para que seja possível a liberação mais rápida de glicose para a corrente sanguínea, e com o tempo também, com essa resistência insulínica, com essa intensa quebra das suas reservas de energia, o paciente com o tempo também, ao longo dessa evolução, começa a quebrar, por exemplo, a gordura. Então, inicialmente se quebra o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, para depois apenas iniciar-se a quebra das gorduras para a produção de glicose. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, inclusive está muito bem definido nesse slide, por esse artigo. Os pacientes que apresentam esse excesso, essa quebra do glicogênio e a liberação de glicose para a corrente sanguínea, eles costumam estar hiperglicêmicos. Portanto, o paciente de vocês com trauma, seja ele trauma crânio, seja trauma RAC, seja um trauma qualquer que seja, ele costuma apresentar, pessoal, hiperglicemia. E a hiperglicemia é relativamente importante no paciente de vocês com trauma crânioencefálico. Por quê? Pensem que, primeiro, esse paciente necessita do uso da glicose para a produção de energia. Só que esse paciente tem o trauma inicial e as lesões secundárias ao trauma inicial. E são contra as lesões secundárias que estamos lutando. A lesão inicial ela vai gerar um edema nos vasos, uma lesão vascular, a gente tem um edema vasogênico. E, portanto, a partir disso, não vai se perfundir adequadamente o encéfalo. O O2, que deveria chegar adequadamente ao encéfalo, ele não vai conseguir chegar adequadamente ao encéfalo. Então, teremos em uma determinada situação uma grande quantidade de glicose e uma baixa quantidade de oxigênio para que seja quebrada essa glicose e para que seja possível esse paciente utilizar essa energia para o trabalho funcional celular, ou seja, para a produção de ATP. Lembrando que o encéfalo não produz ATP, vai começar a ter falta de ATP para o seu paciente, tudo bem? Lembrem que o paciente de vocês, ele não produz não produz ATP, não produz energia no encéfalo, ele necessita do ATP circulante, ele precisa dessa glicose, ele precisa de energia. Quanto mais glicose circulante e menos oxigênio circulante, maior vai ser o metabolismo anaeróbico do seu paciente. Então é muito importante que a gente lembre que esse paciente possivelmente estará produzindo muito ácido lático. Isso é um prognóstico ruim para o paciente de vocês também. E por isso esse paciente tem, em muitas situações, que receber uma oxigenoterapia suplementar. É claro que se esse paciente estiver com uma adequada oxigenação e uma adequada saturação, esse paciente não necessitará de mais oxigenação, ele deve estar bem oxigenado. O paciente com trauma crânioencefálico é um paciente que precisa de adequada oxigenação. Beleza, pessoal? Então pensem, é um paciente que está recebendo pouco sangue no encéfalo por questões estruturais ou por questões relacionadas ao aumento da pressão intracraniana inicial, e também esse paciente ele tem muita glicose circulante e baixo oxigênio circulante. Vai ter cada vez mais lactato circulante nesse paciente. Esse paciente vai fazer cada vez mais metabolismo anaeróbico, tudo bem? E esse paciente pode, a cada momento, piorar o seu prognóstico. Não falei que falta energia? Se eu falei que falta energia, a gente vai ter que falar um pouco de como se manteria essa célula estável, com a energia adequada, para agora que falta energia, para agora que o trabalho não está tão legal, a gente entender como tentar solucionar isso um pouco melhor. Então, vamos lá. Eu quero que vocês lembrem que o paciente com trauma crânioencefálico, ele não é só uma cabeça que traumatizou. Ele não bateu, o carro não foi lá e bateu só na cabeça do cão, provavelmente, ou do gato. Eu quero que vocês lembrem que o paciente de vocês, ele fica em uma posição longitudinal. Ou seja, o impacto com o agente agressor, como por exemplo um carro, não costuma pegar apenas a cabeça, apenas o pescoço, apenas o tórax, ou apenas os membros pélvicos, ou apenas o abdômen. Esse paciente ele tem que ser considerado um paciente politrauma. O paciente com trauma crânioencefálico, ele é considerado um paciente politrauma. Existe um trabalho, se não me engano, de Bagatini e colaboradores, que fala que em torno de 10% dos pacientes com trauma crânioencefálico apresenta também trauma vértebro-medular.
certo? Então eu quero que vocês descartem lesões que vão matar o paciente de vocês antes mesmo do trauma crânioencefálico. Quais são essas possíveis lesões? Lesões de parênquima pulmonar, pneumotórax hipertensivo secundário pós-traumático, hérnia diafragmática, muitas vezes a miocardite traumática. Lembrem que se o trauma foi no tórax, por exemplo, se a gente tem um trauma torácico, a onda de choque pode passar de um lado para o outro e no meio está quem? Coração, gente. O coração que passa exatamente no meio. Então, essa onda de choque, olha a onda